Fala, galerinha do X, tudo bem com vocês, turma do Pré? Professor Teta na área e hoje nós estamos aqui para mais um conteúdo de física. Bom, pessoal, continuamos aí na frente A e hoje nós entramos no módulo 11. E eu queria comentar com vocês que esse pacote inicial da frente A, dos módulos 9, 10 e 11, forma um pacote de conhecimento e conteúdo muito importante para os vestibulares, né? Assim como nós aprendemos a parte de trabalho e energia, hoje nós vamos falar da dinâmica impulsiva, onde nós aprenderemos outras duas grandezas, né, muito importantes também, que nos levarão a um outro teorema. Nós já aprendemos o teorema de energia cinética, né, que eu vou recapitular rapidamente com vocês, e a partir da dinâmica impulsiva nós aprendemos um outro teorema da física chamado de teorema do impulso. E eu vou começar, pessoal, dando um spoiler do que nós vamos aprender nesse módulo 11. Vocês estão vendo aí a minha tela dividida. Por quê? Porque eu quero fazer uma analogia entre o módulo 9 e 10, onde nós falamos de, além de outras coisas, trabalho e energia cinética, e no módulo 11, onde as grandezas importantes são impulso e quantidade de movimento, tá? E quando eu digo que eu quero fazer esse spoiler, é claro que depois tudo que eu preencher aqui do lado direito, eu vou explicar com tranquilidade, mas eu quero que você perceba a relação e a semelhança e, obviamente, se tiver alguma diferença, obviamente vai ter, qual é o destaque dessa diferença. Bom, lembra que nós começamos falando de trabalho, e trabalho é a relação da força aplicada durante um certo deslocamento. Nós aprendemos a calcular trabalho de algumas maneiras diferentes. Lembra que quando a nossa força fosse constante, o trabalho era dado por uma expressão, que é a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno de um ângulo. Mas nós aprendemos que nem sempre a nossa força era uma força constante, Então, muitas vezes, no nosso dia a dia, nós temos uma força que ela não tem o seu valor fixo, tem um valor aí todo maluco durante um deslocamento. Só que nós aprendemos também uma técnica para calcular esse trabalho. Lembra que nós aprendemos a calcular o trabalho dessa força fazendo a técnica da área daquele gráfico. Olha o que eu vou fazer, olha o que eu vou te ensinar hoje. Hoje nós vamos aprender uma grandeza chamada impulso. E vocês vão ver que o impulso também depende de força, só que nós tiramos o deslocamento da jogada e trazemos o fator tempo. E aí eu vou te ensinar uma primeira expressão para calcular o impulso de uma força constante, que é exatamente o produto da força pelo intervalo de tempo. Olha que semelhança à ideia. Eu saí do trabalho que relaciona força e distância e estou chegando numa grandeza chamada impulso, que relaciona força e tempo. Te apresentei uma formulinha para calcular o trabalho, o impulso, Claro que a gente vai discutir essa fórmula na sequência e eu quero te mostrar que nem sempre a força é constante. Então, nós vamos ter também aqui a presença de um gráfico. Só que esse gráfico, obviamente, ele é de força por tempo. Vamos imaginar que você tem uma força maluca. Como é que nós vamos calcular esse impulso? Exatamente pelo mesmo pensamento. O impulso dessa força vai ser igual à área dessa figura. Tudo bem? Dá para perceber semelhança aí, pessoal? É exatamente isso que eu quero. Eu quero que você, com o que você conheceu nos módulos 9 e 10, perceba que o que você vai trabalhar no módulo 11 nada mais é do que uma maneira diferente de abordar uma mesma ideia, só que, obviamente, com coisas diferentes, tá? Bom, depois você aprendeu uma tal de energia cinética. Você aprendeu que tudo que se movimenta possui energia cinética, Que dependia da massa, do quadrado da velocidade, dividido por 2. Aqui você vai aprender uma grandeza chamada quantidade de movimento, que também depende da massa e da velocidade. Olha que maluquice, Então, pera lá, tem duas grandezas
diferentes, né, com ideias diferentes, mas que relacionam-se à massa e à velocidade? Sim. E é isso que eu quero que você carregue, né? Essa é a ideia desse spoiler que eu estou dando antes de te explicar a matéria. Bom, o que você aprendeu depois que você conheceu o trabalho e a energia cinética? Que existia uma relação entre eles. E essa relação era tão forte, pessoal, que gerava para a física um teorema, que nós chamamos de teorema da energia cinética. Você lembra o que dizia o teorema da energia cinética? O trabalho da força resultante era a variação da energia cinética de um corpo. Mateus, o que isso está querendo dizer? Que para eu mudar a energia cinética associada ao movimento do corpo, eu tenho que realizar trabalho, né? Aqui, na nova matéria, você também vai aprender um teorema, só que nós chamamos de teorema do impulso. Bom, se o teorema da energia cinética relacionou trabalho e energia cinética, eu acho que é de se esperar que o teorema do impulso relacione o impulso e a quantidade de movimento. E é exatamente aí que a coisa vai aparecer. O nosso impulso resultante vai ser igual à variação da quantidade de movimento. E nós finalizamos, né, principalmente o módulo 10, estudando uma coisa que nós chamamos de sistema conservativo. Mateus, o que era um sistema conservativo? Era um sistema onde a energia mecânica inicial era igual à energia mecânica final. Ou seja, durante todo o movimento de uma partícula, apenas sob a ação de forças conservativas, a energia mecânica dessa partícula se conservava. Vocês vão estudar aqui no módulo 11 um outro tipo de sistema, só que não sistema conservativo, o que nós chamamos de sistema isolado. E, Mateus, quem que vai se conservar nesse sistema? A quantidade de movimento do seu sistema, tá? Então, está aqui do lado direito da tela tudo que nós vamos agora, a partir de agora, de forma calma, passar para que você entenda e perceba a semelhança dos módulos 9 e 10 com o módulo 11, tá? Bom, a gente começa então falando do impulso. Mateus, de certa forma, o que é impulso? Pessoal, a gente pensa em impulso em coisas habituais que nós fazemos. Por exemplo, quando você lança um determinado objeto, você está, através de uma força, produzindo um impulso nesse objeto. Você pega o objeto está em contato com a sua mão, enquanto ele estiver em contato com a sua mão, você está produzindo um impulso nele. Então, a ideia de impulso, pessoal, uma ideia muito intuitiva, né? Basicamente, aplicar uma força durante um certo tempo em cima de um determinado objeto. Nós vamos, nesse slide, focar o impulso para forças constantes. Mateus, o que é uma força constante? É uma força que não vai ter mudança nem no seu módulo, nem na sua direção, nem no seu sentido. Então, percebam na imagem, a minha bolinha verde recebeu a força num determinado momento. E durante todo o intervalo de tempo dessa força, ela permaneceu com as mesmas características, o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, até que eu tirasse a aplicação dessa força. Força, durante um tempo, produz impulso. Bom, agora vem um detalhe que eu preciso chamar a atenção. Quando nós aprendemos trabalho, nós aprendemos a calcular trabalho, mas em nenhum momento nós ficamos preocupados. Olha, o trabalho acontece na direção X, no sentido Y. A gente não falou de direção e sentido do trabalho. Por quê? Porque o trabalho é uma grandeza escalar. Ela não necessita, para que ela fique bem compreendida, a ideia de orientação, a ideia de direção e sentido. Já o impulso, não. O impulso, para que ele fique totalmente compreendido, a hora que eu falo assim, ó, eu vou aplicar um impulso de tanto num determinado objeto. Além de te falar o quanto de impulso, eu preciso determinar a direção e o sentido. Isso faz com que o impulso seja, então, uma grandeza vetorial,
Por isso que vocês, não sei se vocês perceberam, eu coloquei a setinha em cima de algumas grandezas, né, do lado direito e não coloquei nenhuma seta em cima de ninguém do lado esquerdo. Por quê? Porque na parte de trabalho e energia, eu não estou dando um enfoque vetorial. Eu estou dando apenas um enfoque escalar. A hora que eu saio do lado esquerdo e vou para o lado direito, para a dinâmica impulsiva, eu passo a dar um enfoque vetorial, onde a direção e o sentido vão fazer toda a diferença para resolver os meus exercícios, tá? Então, eu quero te apresentar essa grandeza vetorial chamada I, de impulso. Quando a nossa força é constante, nós determinamos o I pegando o vetor F e multiplicando pelo ΔT. Só que eu quero que você encare que o seu vetor I, lembra que todo vetor é um conjunto de 3 informações. Ele tem módulo, ele tem direção e ele tem sentido. Quando a gente fala no módulo, nós estamos falando do valor propriamente dito. E para determinar o valor do impulso, se a força for constante, simples, eu pego a força e multiplico pelo intervalo de tempo de aplicação dessa força. Vou pegar uma bolinha, vou aplicar 20 newtons durante 5 segundos, então eu vou pegar o 20 e vou multiplicar pelo 5. Quando a gente fala em direção e sentido, a gente tem que estar atento ao quê? Quem determina a direção e o sentido do impulso é a força. Então perceba, né, que quando eu falo na direção do impulso, eu tenho que pensar em qual a direção da minha força. Ali no meu desenho, no meu exemplo da bolinha verde, eu tenho uma força de direção horizontal. Quando eu penso no sentido, eu também estou pensando no sentido da força. Repare na imagem que a minha força, além da direção horizontal, ela tem o sentido da esquerda para a direita. Então, para que eu fale bem a respeito do impulso e fale de forma correta, não adianta falar apenas do valor. Eu tenho que te falar da direção e do sentido. E, pessoal, quando um vetor, né, tem pelo menos uma dessas características diferentes, ele já não é igual ao outro. Como assim, Matheus? Imagine que eu peguei 2 bolinhas. Eu apliquei a mesma força no mesmo intervalo de tempo. Você poderia falar, Matheus, você produziu o mesmo impulso. Depende. Se uma eu joguei para cima e a outra eu joguei para o lado, esses impulsos, eles não são iguais. Eles têm o mesmo módulo, mas não são iguais ao pé da letra. Por quê? Porque para ser igual, além do mesmo módulo, tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido. Bom, para finalizar, eu queria falar da unidade. Pessoal, a unidade do impulso depende da unidade da força, que nós conhecemos como Newton, no sistema internacional, e a unidade do tempo, que nós conhecemos como segundo, no sistema internacional. Portanto, todo o impulso que nós vamos calcular, ele é dado em Newton segundos. Você prestou atenção no que eu falei? Eu não falei Newton por segundo. Por envolve uma divisão. Eu não estou dividindo força pelo tempo, eu estou multiplicando. Então eu quero que você diga assim, ó, eu produzi um impulso de, sei lá, 40 newton segundos ou 40 newton vezes segundos. Tudo bem? Beleza? Bom, mas nem sempre a força aplicada é uma força constante. Lembra que muitas vezes, e na grande maioria das situações do dia a dia, nós não vamos ter uma força de valor constante. Quando você pega um objeto e joga esse objeto, você garante que todo momento que o objeto estiver em contato com a sua mão, a força que a sua mão faz é a mesma? Muito difícil garantir isso, né, pessoal? Por quê? Porque realmente no dia a dia, as nossas forças, elas não são constantes. E para determinar o impulso de uma força que não é constante, de novo, eu já dei o spoiler lá na frente, nós precisamos de um gráfico. Esse gráfico envolve exatamente a força e o tempo. E aí, o que nós fazemos com esse gráfico? O que nós fizemos no gráfico de força com deslocamento, onde nós achávamos o trabalho, né? O nosso impulso, num gráfico, ele é dado pela área do gráfico até o eixo do tempo.
Claro que essa imagem é uma figura genérica, né? Não vão aparecer imagens como essa, mas que, independente da imagem que aparecer, o impulso ele é igual à área dessa figura. Tranquilo? Beleza, né? Acho que essa grandeza não tem muita dificuldade, não. Bom, agora nós vamos deixar o impulso um pouquinho de lado, daqui a pouco ele volta, e eu quero te apresentar a segunda grandeza importante do módulo 11, a quantidade de movimento. Nós aprendemos que todo objeto que se move possui energia cinética. Agora nós vamos olhar de uma maneira diferente. Por quê? Porque eu quero prestar atenção na direção e no sentido de movimento. E eu vou fazer isso analisando não a energia, mas uma grandeza chamada quantidade de movimento. Eu digo que a quantidade de movimento é uma maneira de olhar o movimento, mas preocupado em trazer uma orientação para o meu pensamento. Então, o objeto se move? Se move. Ele se move na direção tal, no sentido tal. E para falar disso, nós determinamos a quantidade de movimento. A palavra quantidade de movimento, o termo, tem um outro sinônimo muitas vezes, né, que nós chamamos de momento linear. Então, falar de quantidade de movimento ou momento linear, né, são sinônimos na hora de resolvermos exercício. Bom, a quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial. Ela também tem módulo, ela também tem direção e ela também tem sentido, né? Nós calculamos a quantidade de movimento através de um produto muito simples. É o produto da massa do corpo pelo vetor velocidade. Só que o que é importante é entender, né, quais são as características do meu vetor. Quando a gente fala no módulo da quantidade de movimento, nós vamos determinar o valor, a intensidade, fazendo a continha, pegando a massa e multiplicando para a velocidade. Como é a velocidade também é um vetor, quando a gente fala na direção e no sentido desse vetor Q, nós temos que olhar para a direção e para o sentido do vetor V. Então, quem manda na direção e no sentido dessa grandeza chamada quantidade de movimento é a própria velocidade. Vocês estão vendo aqui embaixo, né? Vou chamar de imagem 1 e imagem 2, exatamente um objeto, uma bolinha azul, passando, né, por posições diferentes, em instantes diferentes de uma trajetória. E você está vendo a mudança, né, de direção do vetor velocidade. Se o meu vetor velocidade está mudando, a minha quantidade de movimento ela também está mudando. Mesmo que o valor daquele vetor não mude. É isso que eu quero que você se lembre, né? Se eu pegar dois objetos, der a eles a mesma velocidade, vamos imaginar que esses objetos têm a mesma massa, tá? Eles têm a mesma quantidade de movimento? Não necessariamente. Eu posso fazer um objeto se movimentar para cima, eu posso fazer um objeto se movimentar para o lado. Por mais que eles possam ter o mesmo valor na quantidade de movimento, a quantidade de movimento em si não é a mesma. Por quê? Porque eles se movem em direções e sentidos diferentes, tá? Bom, a unidade é uma unidade já esperada. A massa, medida em quilogramas, a velocidade, metro por segundo. Portanto, essa grandeza chamada quantidade de movimento, ela é dada em quilograma vezes metro por segundo, ou só quilograma metro por segundo. Não quero que você fale quilograma por metro por segundo. Não é por, não tem divisão entre a massa e a velocidade. É um produto. Bom, até agora deve estar soando alguma coisa esquisita na sua cabeça, né? Mateus, você começou o módulo 11 falando de um monte de coisa, comparando lá, beleza, eu já percebi que vão ter muitas coisas parecidas. Tá. De repente você começou a falar de impulso, beleza, entendi o que é o impulso, sei calcular o impulso. Aí você parou de falar de impulso, veio falar agora de quantidade de movimento. Entendi também, né, que todo corpo tem movimento, apresenta uma quantidade de movimento, só que essa grandeza, né, ela se preocupa também com a direção e o sentido do movimento do corpo. Perfeito. Mas até agora, né, parece que você estava falando de alguma coisa e agora você está falando de outra. O que está acontecendo? Eu sei que a sua sensação está sendo essa e essa é uma sensação normal.
Mas o intuito de te fazer isso é te mostrar agora no próximo slide que essas duas grandezas, impulso, impulso e quantidade de movimento, estão mais ligadas do que você imagina. E essa sensação que você teve foi exatamente a mesma que você teve quando eu comecei a falar de trabalho, parei e comecei a falar de energia. E parece que eram coisas totalmente diferentes, né? E você viu que existia uma relação muito forte entre elas. Tanto que essa relação gerou o tal do teorema de energia cinética. Então, te apresento agora o tal do teorema do impulso. Nós vamos ler o que diz o teorema do impulso, né? Claro que numa primeira lida isso vai parecer estranho, a gente não vai entender efetivamente o que quis dizer, mas obviamente depois, analisando essa sequência de imagens dessa caixinha se movendo, nós vamos entender que realmente faz muito sentido essa relação entre impulso e quantidade de movimento. O teorema do impulso ele diz o seguinte, ó, o impulso da resultante das forças. E aqui eu já quero chamar a atenção a um detalhe. Eu não estou calculando o impulso de uma força tal ou outra. Não. Eu estou calculando o impulso de todas as forças que estão atuando no corpo. E isso é o que nós chamamos de impulso resultante, ou impulso da força resultante. Tá? Ele falou que o impulso total, o resultante, que atua sobre uma partícula em um certo intervalo de tempo, é igual. Pessoal, presta atenção nisso. Ó. Ele está falando que esse impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento do seu corpo. Gente, vamos ler ao pé da letra. O impulso que um objeto recebe durante um certo intervalo de tempo, ele é igual, ele tem o mesmo valor que a quantidade de movimento que essa partícula sofreu na sua variação. É isso que o teorema está querendo dizer. Mateus, não entendi o que diz o teorema. Né? O que isso quer dizer? O que essa frase efetivamente ela quer dizer? Então prestem atenção. Vocês estão vendo aí um bloquinho, é o mesmo bloquinho em 4 momentos diferentes. Nesse primeiro momento, que eu vou chamar de momento 1, o meu bloquinho estava tranquilão, bonitinho, andando numa pista horizontal, sem atrito, com uma determinada velocidade que eu estou chamando de V1. Meu amigo, se nada acontecer com esse bloquinho, eternamente ele vai se mover horizontalmente para a direita com essa velocidade. Consequentemente, ele vai manter a sua quantidade de movimento no mesmo valor. Lembra como a gente calcula a quantidade de movimento, né? É a massa vezes a velocidade. Bom, vamos imaginar que quando ele está passando por essa posição 2, eu queira mudar a quantidade de movimento dele. Então, presta atenção. Estava lá o bloquinho, bonitinho, andando, com a mesma velocidade, mesma quantidade de movimento. E eu resolvi, quando ele passou pela posição 2, mudar a quantidade de movimento dele. Vamos imaginar esse mudar, vamos supor que eu quisesse aumentar ela. Gente, como é que é a maneira mais rápida de mudar a quantidade de movimento de um corpo? Olha, Mateus, se a quantidade de movimento depende da massa e da velocidade, né? Quanto mais velocidade ele tiver, maior a quantidade de movimento. Perfeito. Então, o que eu preciso fazer para mudar a quantidade de movimento dele? Eu preciso mudar a velocidade dele. Eu preciso aumentar. Só que nós aprendemos que toda vez que a velocidade muda, surge uma aceleração. Em outras palavras, para mudar a quantidade de movimento de um corpo, esse corpo precisa ter aceleração. Quem é que produz aceleração? Forças. Então presta atenção. Quando o corpo passa naquele momento pela posição 2, eu comecei nesse instante a aplicar uma força nele.
E vamos imaginar que eu fiquei aplicando essa força até o instante 3, né? O meu desenho 3 significa que ele teve uma variação de tempo entre o momento 2 e o momento 3. Ele recebeu uma força, ficou recebendo essa força durante um intervalo de tempo. Pessoal, se a força produz aceleração, a aceleração muda a velocidade, nesse momento aqui, ó, a velocidade dele não é mais o que ele tinha. Ele tem agora uma nova velocidade, que eu estou representando por V2. E aí, pessoal, se a velocidade dele vai mudar, a quantidade de movimento dele também mudou. Então, presta atenção, presta atenção. O que aconteceu com a quantidade de movimento dele? Mudou. Ah, Matheus, isso é o que está justificando a palavra variação no texto? Perfeito. Quem foi o responsável por essa mudança, por essa variação na quantidade de movimento? Ô, Matheus, foi a força. Perfeito. Só que essa força durou um certo intervalo de tempo. E quando uma força atua durante um certo intervalo de tempo, significa que essa força produziu um impulso. Olha como aquela frase agora faz sentido. Se eu não aplicasse o impulso no meu corpo, esse meu corpo não conseguiria variar a sua quantidade de movimento. Aí vamos imaginar que a partir daqui eu tiro aquela força e o meu corpo continua a se movimentar com a nova velocidade, com a nova quantidade de movimento. Então, o que você tem que analisar? O corpo tinha uma quantidade de movimento. Ele agora tem outra. Mudou a quantidade de movimento dele. Variou essa quantidade de movimento. Quem foi o agente responsável? Aquela força. O que aquela força fez? Ela aplicou o impulso. E aí o teorema, leia de novo a frase. O impulso produzido, ele é igual. O impulso produzido é igual à variação da quantidade de movimento do corpo. Esse é o teorema do impulso. O teorema do impulso nada mais, nada menos do que é uma relação forte entre o impulso e a variação da quantidade de movimento. Toda vez que você olhar para um objeto e esse objeto estiver variando a sua quantidade de movimento, ele está na presença de um impulso. É isso que eu quero que você leve com você. Lembrando que delta, né, é variação, é sempre algo final menos algo inicial. Mas aqui nós temos um detalhe. Mateus, então pera lá. Para eu descobrir o valor do I, basta eu pegar o Q final e subtrair o Q inicial, ou seja, fazer a variação do Q? Perfeito. Só que você está vendo que tem algumas setinhas em cima dessas grandezas. Lembra que quando nós estudamos vetores, subtrair vetores não é a mesma coisa que subtrair números. Nós temos regras para subtrair vetores. Na grande maioria das vezes, como o objeto vai sempre se mover na mesma direção e sentido, essa conta, esse detalhe, ele não vai aparecer. Agora, se tiver um objeto se movendo numa direção, e aí ele recebe um impulso e passa a se mover numa direção diferente, aí eu tenho que fazer essa conta de menos pensando no universo dos vetores. Tá? Então, isso é uma coisa que vocês vão perceber nas questões. A hora que a questão falar que um objeto mudou a direção de movimento, opa, tem que bater uma campainha na sua cabeça te lembrando, vetor, vetor, vetor. Agora, falou de mesma direção de movimento, né, eu tenho que ficar apenas atento em pensar em números efetivamente para fazer a continha de forma correta. Tá certo? Bom, para a gente finalizar essa primeira parte da aula, e é aqui que a gente vai encerrar, eu queria te mostrar pelo menos uma aplicação
que já foi motivo de muitas questões em vestibulares. Aplicação do teorema do impulso, que é o airbag. Gente, vocês conhecem esse dispositivo de segurança, né? Muitos carros, não são todos, mas muitos têm, que é utilizado para que na hora de um momento de um acidente, né, a pessoa que está sofrendo esse acidente tente minimizar os danos ocorridos. Você prestou atenção que eu falei minimizar? Eu não estou falando que bater a cara num colchão de ar como esse é agradável, mas é mais seguro, ou seja, menos danoso, tá? O que acontece? Quando a gente escreve o teorema do impulso, lembra que o impulso é a variação da quantidade de movimento, não é isso? Nós sabemos que o impulso, por exemplo, é a força vezes o tempo. Isso é igual à variação da quantidade de movimento. Numa situação, se a quantidade de movimento, a variação permanecer constante, a força e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. O que isso significa? Se eu tenho um tempo de aplicação de força muito pequeno, significa que a minha força é grande. Se eu tenho um tempo de aplicação maior, significa, que a minha força é pequena. É aí que entra o caso do airbag, tá? Pessoal, imagine que você está num carro, teve uma batida, né? E você bate a sua cabeça direto no volante. A sua cabeça batendo no volante é uma batida seca. É uma batida rápida, a sua cabeça desacelera muito rápido. O tempo é muito pequeno para a cabeça desacelerar. Isso vai produzir na sua cabeça uma força muito grande. Ferrou, né? Ferrou. Bom, o airbag, o que ele faz? Quando sai o colchão e você vai bater a cabeça, como o airbag é um colchão de ar, a sua cabeça ela ainda dá uma afundada dentro do colchão de ar. Isso não é que é um efeito gostoso, mas eu acabo aumentando o tempo que a sua cabeça vai levar para desacelerar. E se eu aumento o tempo, a força que eu recebo, ela se torna menor. E aí os danos são menores sobre o seu corpo. Pessoal, esse gráfico que vocês estão vendo é um exemplo, obviamente, mas ele mostra exatamente isso. Olha só, sem o airbag, a cabeça de uma pessoa levaria 2 segundos para parar. A força na cabeça dela seria de 800 newtons. Pessoal, 800 newtons é um objeto de 80 quilos caindo na sua cabeça. Já com o airbag, esse tempo iria de 0 a 4 segundos, ele aumentaria o dobro. Isso produziria metade da força na minha cabeça. Ou seja, ao invés de cair um objeto de 80 quilos na minha cabeça, é como se estivesse caindo um objeto de 40. É gostoso um objeto de 40 caindo na cabeça? Não, mas é muito melhor do que um objeto de 80. Tem muitas coisas relacionadas ao teorema do impulso que nós fazemos sem perceber, né? Eu trouxe o airbag, mas eu queria te contar alguns outros. Por exemplo, vocês já ouviram, não sei se alguém de vocês joga vôlei, quando você vai pegar uma bola que está no chão, para que você dê um peixinho. Por que dar o peixinho? O que é o peixinho? É você se jogar de modo que você deslize no chão. Mateus, mas por que falam isso? Eu não posso pular, cair no chão e bater a mão na bola e tentar salvar a bola? Quando você cai que nem uma banana flambada no chão, você desacelera muito rápido, o tempo é muito pequeno, a força no seu corpo é muito grande. Você pode tomar uma pancada que venha te machucar. Quando você dá o peixinho, você leva um tempo maior para desacelerar. Aumentou o tempo, a força sobre o meu corpo reduz. Eu não sinto tanto os danos. Olha que interessante. A gente faz isso intuitivamente. E quando você pula de algum lugar alto?
Quando você pula de um lugar alto e cai no chão, você cai com as pernas, com os joelhos todos rígidos? Não. Por quê? Se você cair duro, o seu corpo toma um tranco muito forte. Por quê? Porque ele desacelera muito rápido. O que nós acabamos fazendo? Né? É um mecanismo natural. Quando a gente cai, a gente não está dobrando o joelho para dar uma amenizada, uma amortecida. O que você intuitivamente está fazendo? Você está aumentando o tempo de aplicação da força. Nesse aumentar o tempo, você reduz a intensidade da força. Por isso que quando você pula de um lugar alto, né, quanto mais você flexionar o joelho, menos impacto sobre o seu corpo você vai ter. Então nós temos muitas aplicações do teorema do impulso no nosso dia a dia. E o vestibular sabe disso e eles gostam de fazer perguntas a respeito disso. Tudo bem? Tranquilo? Bom, pessoal, eu vou finalizar aqui, né, porque para o vídeo não ficar muito extenso, muita informação. Não terminei o módulo 11 ainda, né? Nós temos ainda uma coisinha para falar, quero mostrar para você a respeito dos tais sistemas isolados. Eu fui até aqui, ó, até aqui. Falta um pedacinho, que é um pedacinho muito importante, mas eu não quero, né, pôr o carro na frente dos bois aí, nós vamos caminhar devagar, ok? Espero que vocês tenham gostado. Tentem aí, né, tentar resolver alguma outra questão, embora as questões estão misturadas, talvez envolva aí uma questão de sistema isolado que eu ainda não comentei, mas é legal tentar, nesse momento dá para você se arriscar sim. Tem hora que eu falo para você não tentar, não é maldade, tá? É para não sofrer muito. Agora, ler uma questão, como eu dei quase, né, 80% aí da parte teórica, eu acho que você pode tentar se arriscar. Na nossa aula ao vivo, eu finalizo, né, essa ideia do sistema isolado e nós fazemos alguns exercícios. Beleza? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!